com toda a tua força. No livro do Deuteronômio, tem esse Shema Israel. E isso é importantíssimo para o judeu, de tal forma que ele diariamente recita esta oração. E a gente vai observar essa importância quando, na biblioteca de Qumran, foram encontradas 15 cópias deste livro, ao passo que de outros foram encontradas no máximo 5 cópias. Que biblioteca é essa, Padre Rodrigo? A biblioteca de Qumran. Então, Qumran é justamente uma região de cavernas que fica ali próximo ao Mar Morto e foi descoberto no século passado vários manuscritos das Sagradas Escrituras que permaneceram durante séculos e séculos intocáveis. Foi uma descoberta incrível, jamais imaginada. E aí, quando olharam para esse material, observaram que havia muitas cópias, 15 cópias do livro do Deuteronômio. Então, mostrava o quanto para os judeus este livro era importantíssimo, a ponto deles terem financiado várias cópias do mesmo. Para as primeiras gerações cristãs, sua importância é atestada pelo fato de que ele é um dos 3 livros mais citados no Novo Testamento, ao lado de Isaías e dos Salmos, além de influenciar a eclesiologia de Paulo, a moral evangélica e, principalmente, a concepção de Deus como um Pai amoroso. Então, a gente observa que é um dos 3 livros mais citados pelo Novo Testamento. A gente, para compreender o Novo Testamento, nós precisamos saber da introdução, que é o Antigo Testamento. E a gente vai observar justamente várias citações no Novo Testamento de livros do Antigo. Deuteronômio é um dos 3 livros mais citados. Das 5 narrativas históricas que integram o Pentateuco, o Deuteronômio constitui a unidade literária mais heterogênea e diferenciada. Então, os exegetas falam de uma nova tradição ou fonte documental, que se distingue das outras fontes do Pentateuco, por motivos de teologia e de estilo, e se prolonga até o fim do 2º livro dos Reis. O que é isso, padre? Então, os estudiosos perceberam que a teologia do Deuteronômio era muito própria. E a forma como foi escrito o livro, né, o estilo era completamente diferenciado. Então eles disseram, das outras fontes, a javista, a eloísta e a sacerdotal, de fato nós temos uma fonte, uma tradição completamente nova, que é a tradição deuteronomista. Então ele é um material muito diferente dos outros, digamos assim, por conta da teologia, por conta do estilo. E o que foi que os exegetas descobriram? Que muito da teologia do Deuteronômio se prolongava até o 2º livro dos Reis. Então havia uma influência deste livro para os outros livros posteriores. Agora vamos lá. O que é que significa a palavra Deuteronômio? A gente viu, em hebraico, Devarim, que significa palavras. Mas, em grego, Deuteronômio significa segunda lei. Então, entrou para a história desta forma, o nome deste livro como nome grego. Foi o nome dado a este livro nas traduções grega e também latina, porque se apresenta como a reedição ou síntese dos textos legislativos anteriores, enquadrada por um estilo diferente. Então é como se fosse uma síntese, um resumo
de todos os códigos de leis que existiam anteriormente, mas com um estilo diferente. A designação grego-latina sintetiza bem o conteúdo deste livro, o qual, mais do que um final do Pentateuco, parece representar, sobretudo, o começo de uma nova maneira de escrever a história do povo eleito. Então, depois do bloco do Pentateuco, nós começamos um bloco nas Sagradas Escrituras que chamamos de livros históricos. São livros como 1º e 2º Samuel, Josué, 1º e 2º Reis, Crônicas, 1º e 2º Macabeus. São livros que contam a história do povo eleito. Por isso que nós chamamos de livros históricos. Então, o Deuteronômio, ele, para muitos estudiosos, é bem mais do que o final do Pentateuco. Ele seria o começo dessa nova escrita da história do povo eleito, que a gente vai encontrar dentro dos livros históricos. Surgimento do livro. Na sua forma primitiva, o Deuteronômio constituía uma coletânea de tradições destinadas à interpretação parenética do Pacto Mosaico. O que seria isso, padre, né? O que é uma interpretação parenética? Então, eu vou tentar traduzir isso para ficar numa linguagem mais simples, né? Então, o livro do Deuteronômio, ele contém vários discursos de Moisés. Por isso que a gente fala do pacto mosaico, né? De Moisés, do pacto de Moisés. Então, esses discursos têm muitas coisas morais. Então, um discurso parenético é um discurso moral, não moralista, né? Mas moral no sentido que procura estabelecer aquilo que se deve viver como pessoa e também em relação com os outros. Então, na forma primitiva, esse Deuteronômio era constituído assim, de várias tradições, que serviam para quê? Para mostrar aquilo que Moisés pensava acerca da moral. É bem provável que se tenha originado de círculos levíticos, sucessores legítimos de Moisés, os quais, por ocasião de festas, explicavam ao povo reunido no santuário os feitos e a vontade de Deus, registrados no livro da aliança, exortando-os à fidelidade para com Deus. Então, traduzindo isso, né, o que eram os círculos levíticos? Quando a gente vai ver a história dos patriarcas, a gente vai ver que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó depois teve o seu nome modificado para Israel. E Jacó e Israel, a mesma pessoa, tiveram 12 filhos. Quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, esses filhos ficaram à frente das tribos. E aí nós temos a tribo de José, a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, que leva o nome de cada um dos filhos de Jacó ou Israel. Então, dentro dos círculos da tribo de Levi, que era responsável pela parte sacerdotal, do culto, da oração no templo, é bem provável que o livro do Deuteronômio tenha se originado dentro daqueles círculos, por ocasião das festas no santuário, explicando ao povo reunido os feitos e a vontade de Deus, registrados no livro da aliança, exortando a fidelidade para com Deus. Então, no livro do Deuteronômio, a gente pode dizer que há a questão forte da aliança, da lei, né, dos deveres do povo para com Deus. Então, nós poderíamos chamar também Deuteronômio como o livro da lei de Moisés, ou simplesmente o livro da lei.
Este livro caiu em esquecimento durante o governo de um rei que foi muito mal para o povo de Deus, o ímpio Manassés, dos anos de 693 a 639 a.C. E por que ele foi mal? Porque ele favoreceu os cultos pagãos do Templo de Jerusalém. Então imagine, minha gente, a gente é católico e a gente vai para a igreja. Imagine se na tua igreja, eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, tem vários paróquios meus aqui. Imagine se dentro da igreja fizesse um culto de macumba, de candomblé, ou de algo que para nós é contrário à nossa doutrina. Isso nos escandalizaria. Na época de Manassés, aconteceu isso. Esse rei, ele favoreceu os cultos pagãos no Templo de Jerusalém. Aí esse livro do Deuteronômio ficou esquecido pelo povo. Ele só foi redescoberto em 621 a.C., sob o reinado de um outro rei, chamado Josias. Ele reinou de 638 a 608, quando houve as obras de restauração do Templo de Jerusalém. Então, quando nós lemos 2 Reis, capítulo 22, a gente fica assim maravilhado com a redescoberta deste livro e a forma como o povo fez, né? O povo assim ficou maravilhado, maravilhado mesmo, de forma que eles se prostravam diante disso. Aí eu convido você a pegar as suas Sagradas Escrituras, né? E abrir em 2 Reis 22. E daí a gente vai ver justamente um pouco, né? Então pega a tua Bíblia, né? As Sagradas Escrituras. Segundo Reis, capítulo 22. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém, está com o título assim, né? Josias e a Reforma Religiosa. Quem pode começar aí a fazer a leitura? Eu começo. Aí tá a minha também, tá Josias e a reforma religiosa. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Edida, era filha de Adaia e natural de Betsaque. Fez o que é agradável aos olhos do Senhor e imitou em tudo a conduta de seu antepassado Davi, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano de Josias, o rei mandou o secretário Safar, filho de Aslias, filho de Mesolã, ao templo do Senhor, ordenando: vai ter com o sumo sacerdote Eucias, para que ele faça a conta do dinheiro que foi oferecido ao templo do Senhor. E que os guardas da porta recolheram do povo, que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor, para que estes o deem aos operários que trabalham nas restaurações no templo do Senhor.
aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas destinada à restauração do templo. Mas não se lhes peçam contas do dinheiro que lhes for entregue, pois agem com honestidade. O sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhes: teus servos depositaram o dinheiro que se achavam no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Depois o secretário Safã anunciou o rei: o sacerdote Eucias deu-me um livro. Safã leu diante do rei. Pode continuar mais um pouco, filho, que essa parte é interessante. Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes, ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã, filho de Safã, e a Cobor, filho de Micas, ao secretário Safã e aos Aias, ministro do rei, e de consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras deste livro, que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor, que se inflamou contra nós. Por quê? Nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, praticando tudo que nele está escrito para nós. O sacerdote Eucias, Aicã, Acobor, Safã e Azias foram ter com profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Ticuia, filho de Arã, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, a cidade nova. Expuseram-lhe a questão, e ela lhes respondeu: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim falava o Senhor: eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que diz o livro que o rei de Judá acaba de ler: por que me abandonaram e sacrificaram os outros deuses? Para me irritar com as suas ações, minha ira se inflamou contra este lugar, e ela não se aplicará. E direi ao rei de Judá que vos enviou para consultar o Senhor. Assim fala o Senhor, Deus de Israel: as palavras que o Senhor, ouvindo as palavras que ouvistes, mas por que teu coração se comoveu e te humilhaste diante do Senhor, ouvindo as palavras que pronunciei contra este lugar e seus habitantes, que se tornarão objeto de espanto e de maldição, porque rasgastes as vestes e chorastes diante de mim. Eu também te ouvi, oráculo do Senhor. Por isso te reunirei os teus pais, e será deposto em paz nos vossos sepulcros. Teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar, e eles levarão ao rei essa resposta. Pronto, então, aqui a gente viu que durante o reinado do rei Josias, houve uma reconstrução do templo. E ali descobriram o livro do Deuteronômio. E aí o rei, ele ficou assim, impressionado com aquilo, rasgou as vestes, se humilhou e disse: meu Deus,
este livro que é tão importante para o povo de Deus chegou a ficar esquecido. Foram fazer uma consulta à profetisa Hulda, como foi colocado, e aí veio toda a questão de que ela até chegou mesmo, né, diante de Deus, a elogiar essa atitude do rei. Aí nós vamos ver no capítulo 23, que é a continuidade, né, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, a leitura solene do livro do Deuteronômio. E então começa uma reforma agora religiosa. Ou seja, aquele livro descoberto, ele vai servir como base para a reorganização do povo de Deus, de acordo com os costumes que eles tinham, com os valores que foram perdidos com o passar do tempo. O povo de Deus foi se corrompendo, adorando outros deuses, se esquecendo da aliança, e agora estava tendo a oportunidade de voltar, de relembrar e de verdadeiramente regressarem à vontade divina. Vamos dar continuidade aqui aos slides. Qual é a divisão do livro do Deuteronômio? Então, o livro do Deuteronômio basicamente é composto por 3 grandes discursos aos quais nós atribuímos a Moisés. Moisés, como já coloquei na aula anterior, ele foi um profeta que teve uma grande importância para o povo de Deus, porque ele se tornou o legislador. Se nós pudéssemos dizer que houve um fundador da religião judaica, por exemplo, nós poderíamos dizer que este é Moisés. Porque ele colocou as leis para que o povo de Deus se organizasse, inclusive, como uma religião. Então, o livro do Deuteronômio, ele possui 3 grandes discursos, com um estilo direto, num tom exortativo e profético, usando temas e frases estereotipadas e repetitivas. O redator final do livro sintetiza o programa ou projeto que torna possível fazer de Israel uma nova sociedade, segundo os ideais dos tempos puros da caminhada pelo deserto, no hoje de eterno presente. Então, são os ideais para uma sociedade, e nós poderíamos assim dizer, uma sociedade em Deus, pensada, projetada por Deus. Aqui eu faço um parênteses, indico um livro não, um filme muito bom, chamado O Livro de Eli. É um filme muito bem feito e que mostra isso, né, a força das Sagradas Escrituras para a construção da sociedade. É um filme de ficção, mas muito bem feito e com uma mensagem assim, muito interessante. Então, o livro do Deuteronômio, ele sintetiza esse programa, esse projeto de Deus para fazer do povo escolhido, Israel, uma nova sociedade. Assim, nós temos como estrutura do livro o primeiro, o segundo e o terceiro discurso, mais um apêndice. Então, o primeiro discurso, ele vai do capítulo 1, versículo 6, ao capítulo 4, versículo 43. O segundo discurso, do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 28, versículo 68. O terceiro discurso, do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. E aí nós temos os capítulos 31 a 34 como um apêndice, né? O primeiro discurso, do capítulo 1, versículo 6, ao capítulo 4, versículo 43. De forma historicizante, recapitula o passado, desde a planície desértica da Arabá até a entrada na terra prometida de Canaã. Então, esse primeiro discurso, ele era como que uma forma de recapitular o passado.
olhar para o passado, ver aquilo que aconteceu, né? E procurar, vamos dizer, inclusive, colocar uma teologia, uma mensagem nos fatos, nos feitos do povo de Israel. Segundo discurso, que vai do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 28, versículo 68. Então, Moisés apresenta os fundamentos da aliança e as determinações da lei. Aí nós vamos encontrar mais um código de leis, que nós chamamos de Código Deuteronômio. Certo? Então, quais são os fundamentos da aliança? Nós vamos encontrar nesse segundo discurso a aliança que Deus fez com o povo escolhido, o povo de Israel. No bojo desse segundo discurso, nós temos o Código Deuteronômio, do capítulo 11 até o capítulo 26. Terceiro discurso vai do capítulo 28, versículo 69, ao capítulo 30, versículo 20. E são as últimas instruções de Moisés. Por fim, saindo desses três discursos, nós temos um apêndice, que mostra os últimos dias de Moisés, com cânticos e bênçãos, bem como a sua morte. Então é muito bonito esse apêndice, porque nós vamos ver como morreu o profeta, né? Para alguns pode parecer um pouco triste, porque podem pensar da seguinte forma: meu Deus, Moisés morreu e não entrou na terra prometida. Mas, em uma das aulas, eu fazia uma leitura espiritual. A verdadeira terra prometida é o céu. Então, Moisés, de fato, nós podemos dizer, ele foi o primeiro, né, a entrar na terra prometida, porque ele faleceu e ali ele se encontrou no paraíso, no Éden, na verdadeira Canaã. Ou, como nos diz o livro do Apocalipse, na Nova Jerusalém. Além dessa divisão metodológica que nós acabamos de ver, dos três discursos mais o apêndice, os estudiosos da Bíblia, que nós chamamos de exegetas, fazem a divisão do livro do Deuteronômio a partir da aliança. É o que nós chamamos de divisão e estrutura da aliança. Como é que é essa divisão? Então, a primeira parte, introdução. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5. Recordação do passado e exortação a servir ao Senhor. A proclamação da lei da aliança. O compromisso mútuo entre Deus e Israel. Bênçãos e maldições e testemunhas da aliança. Então, desculpe, né, eu falei do capítulo 5, mas a introdução é do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, né? E a partir daí, depois da introdução, nós temos essas outras partes, né? Então, do capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 11, versículo 28, uma recordação do passado. Nós, como povo, fomos formados para servir o Senhor. Do capítulo 11, versículo 29 ao capítulo 26, versículo 15, a proclamação da lei da aliança. Né? A lei, a proclamação, né? É onde, inclusive, está, conforme a gente viu na outra estrutura, o Código Deuteronômio. Do capítulo 26, dos versículos 16 a 19, o compromisso mútuo entre Deus e Israel. Capítulo 27, né? Dos versículos 1 ao capítulo 30, versículo 18. Bênçãos e maldições. E do capítulo 30, versículo 19 a 20, testemunhas da aliança. Então aqui é como se tudo se voltasse para a questão da aliança. O que a gente pode dizer que esse tipo de esquema vem confirmar
que estamos perante o livro da aliança, por excelência. Então, quer conhecer a aliança que Deus fez com o seu povo, o livro por excelência é o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio possui alguns princípios teológicos. Quais são os mais salientes, os que mais se sobressaem? Primeiro, que há uma eleição. Deus elegeu um povo. Então, dentre todos os povos da terra, ele escolheu um. Além desse povo, para este povo que é único, ele constituiu um santuário, que no caso é o Templo de Jerusalém. Aí ainda no tempo na temática da unicidade, nós temos a questão de que há um único Deus. Então, o povo de Deus, no início, ele considerava a existência de vários deuses. É o que nós chamamos de politeísmo. Depois, ele começou a considerar que havia um Deus dos seus patriarcas que era mais forte do que os outros deuses. Então, havia um Deus entre vários. É o que nós chamamos de enoteísmo. Aí, isso progrediu para o monoteísmo, ou seja, não existem outros deuses, só um, que é o Deus dos nossos patriarcas, o Deus do povo de Israel. Então, o livro do Deuteronômio tem como princípio teológico isto, né? O monoteísmo, um único Deus. Temos também uma única terra, a terra de Canaã, a terra prometida, a terra do povo escolhido, e uma única lei, uma única aliança. Ou seja, Deus fez uma aliança com o seu povo e deu uma lei. Nós devemos observar as regras e os mandamentos desta lei para sermos uma sociedade conforme a vontade de Deus. Então, aquele que escreveu a história do povo de Deus, que nós chamamos de historiógrafo, o escritor sagrado que escreveu essa história, ele é chamado de deuteronomista, porque ele escreveu essa história baseado em princípios que nós vemos no livro do Deuteronômio. Então, o deuteronomista ampliou o Deuteronômio por volta de 560 a.C. e o colocou no começo de sua obra. Só o derradeiro redator do Pentateuco, movido pelo papel relevante de Moisés no Deuteronômio, destacou da obra do deuteronomista para acrescentá-la ao Pentateuco, de tal maneira que atualmente parece como sermão de despedida de Moisés. Mas será que a sua função originária não era encerrar os 4 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e sim abrir teologicamente os seguintes? O que é que isso significa, padre? Que o deuteronomista, que é esse escritor sagrado, que resolveu escrever a história de Israel sob uma nova ótica, ele pode ter escrito os outros livros posteriores também, ou influenciado eles. Aí, dessa forma, o Pentateuco deixaria de ser Pentateuco para se tornar Tetrateuco. Ou seja, tetra, 4 livros. Gênesis, Êxodo, Números e Levítico. E o Deuteronômio seria uma introdução para os livros posteriores. De tal forma que
Nos livros posteriores, a gente vai encontrar os princípios teológicos do livro do Deuteronômio. De uma única terra, uma única aliança, um único Deus, um único santuário, um único templo. A unicidade. Então, Karine, você pode parar de gravar agora.